Olá, boa noite. Nós estamos começando mais um Alcance Mais. E dessa vez nós vamos falar de um assunto que eu considero, na minha opinião, dentro do trabalho também da carreira jornalística, um dos assuntos mais importantes, que é a violência contra a mulher. Para a gente ter uma ideia do quanto isso é grave, você que está em casa, você que está nos acompanhando agora nesse Alcance Mais, basta lembrar que só nesse período da pandemia aumentou em 40% o número de denúncias ao número 180, que é o número onde as pessoas podem denunciar as mulheres quando estão sofrendo algum tipo de violência. Então, esse é um assunto que nós precisamos discutir também dentro da igreja, porque, infelizmente, está presente também dentro das igrejas. Pessoas que talvez podem estar sentadas ao seu lado num culto, ouvindo a ministração, e que estão sofrendo isso dentro de casa, e você nem imagina que pode estar acontecendo. Então fique conosco, nós vamos falar agora sobre esse tema, conversando aqui com grandes profissionais. Participam conosco hoje a doutora Eliane Mara, que é psicóloga forense, é mestre em psicologia forense. Seja bem-vinda, Eliane. Também está aqui o doutor Renato, psicólogo clínico e terapeuta familiar, certamente tem casos para compartilhar aqui com a gente, de auxílio a esses casais. Participa também a doutora Gabriela Milazzo, boa noite, seja bem-vinda, juíza de direito, que é uma das juízas designadas aqui em Curitiba para acompanhar os juizados de violência doméstica, e a pastora Adriana Hortêncio. Bom, eu vou começar lançando a primeira pergunta para a Eliane, que é o seguinte: Eliane, o que leva um homem, um esposo, de repente o seu esposo que você já convive há algum tempo, teve aquele namoro feliz, tudo ótimo, e de repente essa pessoa se revela uma pessoa violenta? Obrigada, Mira. Eu gostaria de começar falando que não existe, na realidade, uma causa única em relação ao comportamento violento. Existem muitos, na realidade é gerado principalmente no contexto familiar, mas envolve também questões culturais, socioeconômicas e também questões de saúde. Nos primeiros estudos que se falaram sobre a questão do comportamento violento, se chegou a pensar que existia uma área específica no cérebro que era responsável pela violência. Mas, na realidade, o que se sabe é que a elevada taxa de testosterona sim propicia a agressividade, propicia a violência. Mas nenhuma explicação biológica é capaz de esclarecer por que a maioria dos homens que são violentos contra a mulher, eles são violentos somente contra a companheira, não é na rua, fora de casa, Existem também outros pensamentos da sociobiologia que alegam que, na realidade, o comportamento violento é uma estratégia de dominação que é gerada nos genes do homem, que dá a ele, então, a capacidade de reproduzir e de ter relações de qualidade. Mas, na realidade, se isso já é gerado, esse gene existe no homem, por que todos os homens, então, não são violentos? Então, ela não se sustenta. Já as feministas, elas falam em papéis sociais, em que ao homem é legado a ele a autoridade, poder, e a partir disso, por muitas vezes ele não conseguir esse papel de dominância, ele acaba, então, fazendo uso da força, e é como uma maneira de controlar a mulher. Mas essa explicação sociológica também não se sustenta, porque também a maioria dos homens não é violenta. Então, não dá para pensar dessa forma. Mas, de acordo com alguns estudos, o que foi comprovado na realidade, a maioria dos homens que foram levados à justiça, se comprova que a grande maioria sofreu maus tratos na infância. Então, esse homem ele vai reproduzir esse modelo. E desde 1990 que começaram a ter estudos correlacionando esses psicotraumas da infância com distúrbios de personalidade. E se chegou à conclusão que as experiências traumáticas
bem precoces, elas têm, na realidade, modificado esse equilíbrio do sistema nervoso. Então, fazendo com que o homem fique agressivo. Mas a gente sabe também a questão do alcoolismo, das drogas, né, que também afeta o comportamento do homem, né, e o alcoolismo ele potencializa, ele vulnerabiliza, na realidade, a mulher também. E também podemos falar ainda, né, finalizando, acerca de alguns homens que acredito que expressar sentimentos, expressar emoções é uma questão de fraqueza. E eles acabam, então, não conseguindo conversar, não conseguindo interpretar, na realidade, o sentimento da sua companheira, e eles não desenvolvem, na realidade, estratégias adequadas para ele poder resolver problemas, eles têm baixa tolerância à frustração, eles ficam inseguros, eles ficam obcecados por controle e acabam se tornando agressivos. Então, às vezes, de forma impulsiva e ocasional, e às vezes também devido às situações econômicas. Curioso, uma das coisas que você citou, e eu queria ouvir a opinião do Dr. Renato. É possível associar essa figura, o partir para a violência, como, na verdade, um ato de fraqueza? Porque não há, naquele momento, é como se a pessoa não visse outra forma para resolver ou para se impor. E aí usa a força das palavras negativas, ou do próprio gesto, da própria ação, da força do corpo. Isso também, naquele momento, é uma fraqueza do homem, doutor Renato? Sim. De certa forma, a violência, a prática da violência, especialmente a violência doméstica, ela é, de fato, uma certa fragilidade emocional. Ela é interpretada como uma fragmentação emocional, porque a partir do momento que eu exerço essa agressividade, eu acabo mostrando e externalizando uma descompensação emocional, uma desestruturação emocional muito grande. Então, a violência doméstica, a prática da agressividade, ela mostra sim uma desestrutura emocional, uma fragilidade emocional, que, como muito bem a Eliane disse, ela tem ali as suas origens na formação familiar, ou melhor dizendo, na má formação familiar. Pastor Adri, é possível perceber os sinais já desde o namoro? O que a gente pode orientar as nossas jovens em relação a isso, para que não tenham esses problemas tão difíceis no futuro e depois num casamento? É possível, sim, Mira. Normalmente, a jovem ela precisa observar se esse namorado ele não é muito controlador. Às vezes, ele se torna muito agressivo, muito ciumento. Então, ela precisa começar a observar desde o namoro. Porque se no namoro já começa desse jeito, as coisas só tendem a piorar. Observe muito bem como que ele trata a sua mãe, o seu pai. Peça para ele contar a história de como foi a criação dele. Né? Como que foi esse ambiente onde ele foi criado? Será que não foi um ambiente ali onde realmente ele se sentiu abandonado, onde ele não teve proteção? Né? Como que é o relacionamento desse menino, desse adolescente ou desse jovem com a sua mãe? Então, assim, na maioria dos casos, Mira, quando a gente ouve, né, nós como pastores, psicólogos, ouvem muitas histórias. E na maioria das vezes as histórias que a gente ouve, então, às vezes começou com um grito, às vezes começou com descontrole ali, uma ira excessiva de jogar as coisas. Então, assim, tudo isso é um alerta para você que está assistindo. Né? Se realmente você está num relacionamento dessa forma. Eu ouvi uma frase esses dias, eu achei muito interessante, Mira, em relação a temperamento e personalidade. Temperamento e personalidade é aquilo que você é de forma constante e não esporádica. Porque muitas vezes, né, esse agressor, essa pessoa, às vezes ela passa uma imagem, ou ela tem certos momentos quando ela é tão romântica e às vezes a carência da mulher, né, a solidão da mulher faz com que ela totalmente se envolva num relacionamento, porque ele é romântico, ele é gentil, ele é agradável, ele é tudo aquilo, né, que aquela mulher e aquela jovem sonharam. Mas, de repente, ele tem assim, um descontrole.
Então, assim, observe muito bem e nunca esqueça. Temperamento e personalidade é aquilo que a pessoa é de forma constante. Então, se na maioria do tempo ele tem esse descontrole, então, provavelmente, né, o temperamento e a personalidade dele é essa. E não aquele romântico que você se ilude, não, mas acho que é coisa da minha cabeça. Não, mas ele é tão gentil. Nossa, ele é o homem que eu sonhava, ele é o meu príncipe, né? A verdade é que não existe príncipe encantado, né? Curioso que você falando isso, eu me lembrei de um outro aspecto, que às vezes, nesse período do namoro mesmo, as mulheres podem confundir esse excesso de cuidado que você falou aí, esse excesso de zelo, quero fazer tudo com você, quero escolher a roupa que você vai vestir também, só vou viajar se você for junto, tudo que em princípio parece assim, nossa, eu sou muito importante. Pode ter aí um sinal bem grave de começando uma dependência emocional e uma dominação, não é verdade? Com certeza. Ele vai envolvendo, né? E a gente vê casos, Mira, que ele faz uma rede e é como se essa pessoa caísse nessa rede dela, porque ele começa afastando ela dos pais. Então, ele começa jogando ela contra os pais. Ai, mas nossa, teu pai, né, ele não entende você, eu entendo você. Não, a sua mãe, ela não te dá liberdade, poxa, ela não gosta de mim. Ele começa a jogar, Mira, todas as pessoas que estão ali para proteger e muitas vezes alertar ela, né, dessa forma, porque ele tem os descontroles também, nos momentos onde ele está em comunhão com a família dessa pessoa. E a família começa a perceber, e a família tenta alertar, mas essa pessoa, é isso, justamente isso que você falou, emocionalmente ela está tão ligada que ela acha que ela pode mudar essa pessoa. E vai se envolvendo, e quando ela se depara com isso, a verdade é que ele conseguiu convencer ela que a única pessoa que ela tem é ele. E não tem como ela sair disso, porque daí vem o medo, vem o domínio, né, que faz parte de tudo isso. Isso é muito sério. Doutora Gabriela, todas as vezes que a gente fala, pessoal, vocês que estão acompanhando a gente aqui, quando falamos em violência contra a mulher, logo vem à mente aquela imagem da briga e até agressão física, mas violência começa muito antes, né? Eu gostaria que a senhora explicasse um pouco isso. O que é violência? O que caracteriza a violência? Para a gente ficar em alerta e já saber, opa, já está... passando da linha, né? Tipo, já não é normal. Muito boa noite a todos e a todas. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a comunidade Alcance por trazer essa temática tão relevante e em nome da pastora Adriana Hortêncio, porque, como a Mira já falou, infelizmente é um assunto pertinente às igrejas, porque muitas mulheres dentro das igrejas estão sendo submetidas à violência e, quando não estão aqui sofrendo, vêm buscar auxílio nas igrejas. Então, é papel também da igreja, da sociedade, da família, do Estado, a proteção à mulher. E a Lei Maria da Penha, a lei de 2006, é uma lei que fez aniversário agora. É uma lei que já temos 14 anos de vigência dessa lei. Ela traça 5 tipos de violência contra a mulher. São 5 tipos que a lei estabelece. O primeiro tipo de violência é o mais conhecido, né? O mais conhecido é a violência física, né? Que é a mais comum, que é, por exemplo, a lesão corporal, né? Alguma agressão, né, sofrida pela mulher que tenha marcas no seu corpo, né? Nós temos uma tipificação penal, nós chamamos de contravenção de vias de fato, quando a mulher sofre uma violência física, mas não deixa marcas. Isso também... eu ia perguntar. Sim. Então, nós temos muitos casos lá no juizado em que a mulher foi empurrada, caiu no chão, né, teve o seu cabelo puxado. Isso também é violência física passível de denúncia. O feminicídio, que é a expressão máxima de violência física contra uma mulher, né? Depois acho que nós vamos falar um pouquinho mais, né, Mira, sobre o que exatamente tipifica o feminicídio. O segundo tipo de violência, pegando aí o gancho disso que você tratou, é a violência psicológica, né? E essa é muito delicada, muito sutil. A pastora Adri já falou, né, sobre a questão desse envolvimento, né, do homem,
ele vai devagarinho, né, conquistando a confiança dessa mulher, né, a pretexto de protegê-la, de cuidá-la. Na verdade, ele já está exercendo um tipo de domínio, um tipo de controle. E o objetivo dele é o quê? Retirar a autonomia da mulher, para que justamente depois ela, isolada, não tenha mais coragem, não tenha mais vontade, ou, enfim, não tenha nem mais determinação para fazer a denúncia. Então, a violência psicológica ela pode acontecer de várias formas, né? É a ameaça, né? Se você não ficar comigo, não vai ficar com mais ninguém, eu vou te matar. Ou se você for embora, eu vou retirar as crianças, vou te deixar na mão, não vou te dar pensão, né? A ameaça é muito típica da violência psicológica, né? Mas são vários tipos de violência psicológica, desde a humilhação, aquela mulher que é frequentemente humilhada pela forma como cozinha ou como cuida da casa, né? A perseguição. Muitas vezes esse homem ele não deixa essa mulher ter um mínimo de liberdade, né? Não deixa sair com as amigas, ou vai ao encontro dela, onde ela vai, né? Fica vigiando o celular, as redes sociais. É claro que a gente, dentro, né, principalmente da igreja, a gente trabalha a questão da transparência entre os casais, mas aquela insistência, aquela desconfiança constante, né? O ciúme excessivo, controla a roupa, né? Enfim, são vários tipos de violência psicológica, e é muito importante porque tratar dessa questão, porque muitas vezes o homem não sabe que está praticando a violência psicológica, né? Ele muitas vezes se depara, puxa, mas isso é violência, né? E ele vivenciou isso na casa dele, na infância dele, e ele acha que ele está exercendo o papel de marido, né? De protetor, de cuidador. Não, eu tenho que exercer o controle, mas ele passa do limite e pratica violência psicológica. E, normalmente, a violência física é precedida da violência psicológica, né? Então, nós temos que ter essa atenção. Muitas mulheres estão sofrendo violência psicológica dentro de casa e não sabem. Então, é muito importante tratar dessa questão. Um terceiro tipo de violência é a violência patrimonial. Muitas vezes o homem subtrai os bens da mulher, subtrai computador, celular, ou até o dinheiro, controla o salário dela. Controla, né? Ele não deixa ela ter liberdade para usufruir do salário, enfim. Então, violência patrimonial também é violência doméstica e familiar contra a mulher. A violência sexual, né? Nós falamos muito do estupro, quando a mulher está, por exemplo, enferma ou numa situação que não é possível manter essa relação sexual e o homem a força, né? Ou, muitas vezes, a força a ter relação com mais pessoas, ou a fazer filmagens. Um outro tipo de violência sexual também é fazer com que a mulher aborte, ou que não use contraceptivo, enfim. São várias formas de violência sexual. E a violência moral, que é o xingamento, que também é uma das situações que nós vemos mais cotidianamente, né? O xingamento, a calúnia contra a mulher, dizer que ela praticou um crime, e também a difamação, falar mal dessa mulher perante os amigos, perante a sociedade, enfim. Curioso, enquanto você falava, eu fiquei imaginando aqui, porque a tendência do ser humano, acho que é essa, a gente vai se acostumando. A gente se acostuma com o que é bom e se acostuma com o que é ruim e passa a não dimensionar, muitas vezes, o quanto aquilo está fora da normalidade. E aí eu te pergunto, Eliane, por que as mulheres se submetem? Por que elas permanecem debaixo desse contexto? O cônjuge que é particularmente manipulador, ele vai conhecer e verificar essa vulnerabilidade da mulher. E ele vai preparar o terreno para que ele possa entrar, e ela possa entrar, então, nesse processo de sujeição a ele. E isso não vai ser mantido pela personalidade da mulher, vai ser mantido pelo próximo, a relação que eles têm, né? A configuração da relação deles, né?
E muitos profissionais que estimulam a mulher, muitas vezes, a sair dessa relação, e essa mulher volta, então, a esse cônjuge, elas acabam, então, responsabilizando essa mulher, trazendo para ela também um sentimento de culpa em relação a ela ter voltado a esse homem. Mas também precisamos entender e não se esquecer que essas surras só foram possíveis porque o homem veio preparando esse terreno para que isso acontecesse e para que as defesas da mulher caíssem, para que ele pudesse, então, ter esse tipo de comportamento. E na realidade, as mulheres que aceitam e aguentam esse tipo de comportamento, isso não acontece de repente, de uma hora para outra. Né? É como diz Irigoyen, que é a mulher que escreveu sobre a violência no casal, ela se chama Marie-France Irigoyen, ela diz assim, não é como uma trovoada num céu azul, né? Ela vem vindo aos pouquinhos, né? Ela vem trazendo uma escalada, que se chama, e é ela que explica a introdução dessas microviolências, que pode ser através de palavras de aviltamento, ataques, vamos dizer assim, verbais ou não verbais, que acabam fazendo com que a mulher se sinta rejeitada, que ela se sinta incapaz e que ela não consiga reagir frente a essas demandas exigidas dela, né? A pastora Adriana falou muito bem sobre os ciúmes, né? O ciúme, essa dominância inicial do início da relação, é encarado como uma prova de amor. Né? Então, como ele me ama, ele tem ciúmes de mim, etc. e tal. Então, pouco a pouco, essa mulher vai perdendo esse juízo crítico que diz para ela que alguma coisa está errada e ela vai se habituando a esse tipo de comportamento. E, progressivamente, os gestos, as atitudes, que, na realidade, não eram inicialmente tão hostis, eles vão se transformando numa violência identificável para os outros ao redor. Mas a mulher que está vivendo esse tipo de violência, ela acaba se acostumando com isso e isso se torna, na realidade, normal para ela. Né? Então, à medida que aumentam essa frequência e a gravidade desse comportamento, vai fazendo com que ela vai perdendo esse sentimento de confiança em si própria. E, na realidade, é o que a gente fala em psicologia, que é uma impotência aprendida. Ela se torna, começa a se sentir angustiada, solitária, confusa, perdendo a confiança em si próprio. E muitas mulheres só acabam percebendo esse tipo de violência quando elas sentem dor ou a própria intencionalidade da pessoa. Então, muitas vezes, como a doutora estava falando, às vezes um empurrão que levou ela a cair, a se machucar, um golpe, é sentido para ela como não foi de propósito. Né? Ele acabou me empurrando e na realidade, o parceiro começa a colocar sobre ela aquela sensação de que ela está exagerando naquilo que ela está falando e que ela está interpretando mal as situações que ela está vivendo. E ela fica confusa e ela aceita isso. Então, ela permanece nessa violência porque ela se acostumou, porque ela está sem defesas para lutar contra, ela não tem mais autoconfiança em si mesma, ela está angustiada e ela não tem como sair. Ela se sente refém desse processo todo. É como se fosse uma lavagem cerebral. Pastora Adriana, as mulheres têm um outro aspecto que é fundamental, que é a nossa fé. Essa mulher, ela está lá orando e ela crê, e isso é fato, que há um Deus poderoso que pode transformar esse homem. E isso é verdade. E muitas vezes ela fica lá anos e anos pagando o preço de oração, de jejum, conversando com suas amigas de confiança, relatando, pedindo ajuda. O que nós podemos dizer agora, pastora Adriana, para essa mulher? Se tem alguma mulher nos ouvindo exatamente nessa condição. Sim, eu creio que Deus pode transformar meu marido, mas isso já se passaram alguns anos.
E o tempo de Deus não é o meu tempo. E aí vai tudo mais que a gente sempre ouve. Eu acho, Mira, que o sinal da transformação na vida deste homem e de qualquer um de nós é o arrependimento. Mas não somente o arrependimento, é querer a mudança. Então, esse homem, ele precisa entender, né? E essa mulher tem que ver nesse homem a questão da responsabilidade que ele tem em relação a esse relacionamento nocivo que ele está colocando, não somente ela, mas os filhos, e que ele tem que buscar ajuda. Porque, assim, eu creio muito no poder da oração, eu creio muito que nós precisamos caminhar pela verdade da palavra, mas o arrependimento numa situação de violência é importantíssimo. Mas não somente o arrependimento, Mira. Esse homem precisa ter a ciência o quanto ele tem sido nocivo para essa mulher e para esses filhos. E ele precisa procurar ajuda. Ele não tem que ter vergonha. A gente lidou na igreja, né, como vocês mesmos falaram aqui, a violência está inserida em todos os grupos sociais. Né? Na igreja também ela está inserida. E a gente lidou com uma situação, Mira, que esse homem, ele teve realmente a consciência que ele estava exercendo sobre a vida dessa mulher durante 5 anos já, essa violência moral e psicológica. E ele não sabia, ele reproduziu o ambiente de onde ele veio. Então, quando foi sentado com ele e falaram, você consegue entender que isso que você faz, porque ela também chegou num limite, ela saiu de casa, ela fugiu, ela não aguentava mais, e ela foi parar na casa de uma líder de célula nossa. E quando a gente sentou, ele quis ajuda. Então, o que eu tenho para falar? A oração, ela é importantíssima. Nós cremos no poder da oração. Nós cremos na verdade do que a palavra de Deus fala. Mas nós cremos que não existe mudança e transformação sem arrependimento. E num caso de violência, né, doméstica, sem buscar ajuda. Esse homem, ele não vai conseguir sair, né, de toda essa situação, de todo esse ciclo, se ele não buscar ajuda. Ele precisa buscar ajuda. Eu imagino que deve chegar para o doutor Renato também alguns casos assim, porque você lida muito com casais. E existe essa dificuldade? De um modo geral, vou falar aqui agora como leiga, tá, gente? O homem parece que ele tem mais dificuldade de entender que precisa ir ao médico, fazer os exames preventivos, ele sente mais dor, é mais difícil entender que precisa de ajuda. Os alcoólatras anônimos, eles demoram, né? O pessoal, antes de chegar nos alcoólatras anônimos, demoram a entender que precisa dessa ajuda. No caso da violência, os homens também têm um pouco mais de dificuldade, doutor Renato? Sim. No caso da violência doméstica, nós podemos perceber que é um mal crescente. Índices cada vez maiores, índices cada vez se disparam mais. E nós precisamos entender que a violência doméstica é um mal silencioso, é um sofrimento silencioso. E que bom, como a doutora Gabriela falou, a importância de um assunto como esse é dar voz a quem não tem voz. É você dar lugar a um sofrimento onde ele não tem lugar. E quando você não dá lugar a um sofrimento, ele se repete. E a partir do momento que você fala sobre esse sofrimento, a partir do momento que você lança luz, lança conhecimento sobre esse sofrimento, ele tem a possibilidade de se dissipar. Então, sim, eu costumo dizer que, no sentido da violência doméstica, 2 fatores são fundamentais. A má formação da masculinidade do homem e essa má formação, fragilidade emocional da mulher. A baixa estima, a dependência emocional, a falta de valorização de si mesma. Então, esses 2 fatores, porque esse homem, muitas vezes, ele não consegue exercer a sua hombridade de forma saudável. Muitas vezes ele está apenas repetindo um comportamento de sofrimento. Muitas vezes ele está apenas repetindo uma violência que eu chamo uma violência geracional. Na geração passada, dos seus pais, da sua família de origem, ele se ambientou com aquilo e ele está repetindo. O que é ser um homem? O que é ser homem?
É bater na mesa e dizer que você manda naquele lugar? O que é ser um homem? É ter um sentimento de propriedade sobre a mulher? E aqui eu adiciono até uma outra influência cultural. A indústria, por exemplo, da pornografia, ela contribui muito com a violência doméstica, contribui porque ela deforma a visão do homem acerca da mulher. A indústria da pornografia traz um prejuízo incrível à hombridade desse homem, porque ele vê a mulher como um objeto. E então, não vai atribuir a ela o senso de respeito, de valor, que é devido a essa mulher. E como você muito bem disse, Mira, o homem, ele sim, existe essa dificuldade dele reconhecer que precisa ajuda. No consultório, na terapia familiar, em primeiro lugar, a gente sempre recebe a mulher. Sempre recebe a mulher. Eu estou aqui porque meu casamento está acabando, meu marido precisa vir, mas eu vim primeiro. E depois, aqueles, como a pastora Adriana falou, que se dispõem a um tratamento, que se dispõe a uma intervenção, aí sim é possível encontrar um caminho de mudança e transformação. Mas em se tratando de violência doméstica, se não houver a intervenção, se não houver um tratamento, não haverá mudança, não haverá transformação. Até para trazer esperança para as pessoas que estão nos ouvindo, a partir desse acompanhamento, esses homens que tendem à violência, eles de fato são mudados, são transformados? Vocês têm experiências nesse sentido? Para a gente trazer esperança para as pessoas que estão nos ouvindo, gente? Nos Estados Unidos, que eles têm mais estatísticas sobre esses trabalhos com agressores. O Tribunal de Justiça está desenvolvendo um projeto bem interessante nesse ano e no ano que vem, para tratamento mesmo desses agressores. E nos Estados Unidos eles fazem grupos, né? Tem muitos centros de tratamentos para os agressores, e a estatística é em relação a 35% desses homens que cessam com a violência. E a gente fica pensando, puxa, mas esses dados são tão pequenos e isso vai impedir então a gente de tratar, de trazer este homem, né, para um comportamento diferenciado? Eu acredito que não. Eu acredito que a gente, primeiro, que a gente tem a palavra de Deus, a gente tem o poder do Espírito Santo, a gente, de alguma forma, a gente tem estratégias diferenciadas, né? E a gente pode trabalhar o porquê esse homem age assim. E, com certeza, chegando a que ele teve essa experiência realmente na infância. Então, que a gente tem que considerar, né, que Deus é o maior interessado nesse relacionamento, né, gente? Deus é a pessoa que mais deseja que esse relacionamento funcione e dê certo. Mas eu imagino que, às vezes, doutora Gabriela, as pessoas chegam à justiça também buscando aquele socorro para como que a justiça vai forçar a pessoa a mudar. Quase como um susto, uma punição. Quando a gente fazia reportagem, a gente via muito isso, né? As mulheres querem que a polícia vá lá, mas não quer que ele vá embora, não quer que leve ele preso. O que a gente pode falar em relação a isso? Bom, em primeiro lugar, é importante dizer que a Lei Maria da Penha, ela trouxe mecanismos de repressão muito importantes, mas ela na sua maioria, ela visa o combate, a prevenção à violência doméstica. Antes da lei, a lei de 2006, antes a mulher, quando se via numa situação de violência, ela ia à delegacia, denunciava, e a situação, normalmente, como envolvem crimes com penas pequenas, salvo o estupro e o feminicídio, normalmente esse casal era encaminhado para o juizado especial criminal, né, que muitos conhecem como de pequenas causas. E esse homem era chamado para um acordo com essa mulher, né, para que então cessasse aquela violência, e simplesmente não havia efetividade, né, porque ou o acordo era feito com a mulher, ou o homem era beneficiado com uma suspensão do processo, uma transação penal, era feito um acordo com a justiça. E agora, com a Lei Maria da Penha, existem outros mecanismos de repressão que são importantes, mas nós temos visto na prática que a repressão não caminha sozinha, né? Como
a doutora Eliane falou, realmente cuidar, né, submeter esse homem a um processo de reflexão e de cuidado, é isso que vai combater a violência doméstica. Então, nós temos visto no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, os grupos que são, os homens que são submetidos ao acompanhamento, nós temos um índice de reincidência pequeno, né, justamente porque eles passam por esse processo de reflexão. Então, há sim uma aplicação da pena. Hoje os homens podem ser presos. Antes da Lei Maria da Penha não havia prisão para o autor da violência doméstica. Hoje eles podem sim. Há, em alguns casos, necessidade de decretar a prisão preventiva, porque já chegamos a níveis... O ciclo da violência já alcançou níveis de uma iminência de risco muito grande, né? Mas, realmente, trabalhar com a questão da prevenção é o principal. Eu quero trazer à tona aqui uma discussão que eu considero muito importante, que nesse período da pandemia, as pessoas, obviamente, talvez todos nós aqui estejamos um pouco mais tensos, talvez um pouco tristes, porque a gente não está podendo conviver com as pessoas que a gente ama. Ou seja, a nossa vida não está normal, né? E isso, por si só, já traz um pouco mais de tensão para o ambiente familiar. E eu queria que a gente trouxesse aqui alguns alertas em relação a isso, porque muitas vezes também a violência começa dentro de casa com conversas na hora errada, conversas inadequadas, ou, sei lá, o homem chega cansado, a mulher quer discutir problemas, quando ele ainda nem chegou, tomou um banho, fez a sua refeição, ou é o filho, é aquela confusão em casa, ou são as necessidades, né, que muitas pessoas nesse momento estão sofrendo com necessidades financeiras muito maiores. Então, há um risco de tensão instalado, eu poderia dizer, em todos os lares. Mesmo quem está trabalhando, quem tem sua empresa está sofrendo. Enfim, gente, eu acho importante a gente trazer também esse tipo de reflexão, sabe? Como orientar as pessoas para não ser um detonador de violência dentro de casa. Porque muitas vezes a própria mulher, sem sabedoria, ela pode ser o barril de pólvora para detonar essa violência. Quer comentar isso, Eliane? Sim, pois não. Na realidade, assim, a mulher, ela, como o lar é o ambiente dela, né? Então o homem agora com a pandemia está em casa, invadindo o espaço dela, dando opiniões em relação ao que ela deve fazer, se intrometendo na lavagem das roupas, né, na comida, em tudo, dando opinião, né? Então a mulher acha que ela começa a se sentir invadida e ela não aceita, e as discussões começam aí, né? Mas também, de alguma forma, o homem se expõe mais. Tem casos da mulher que ele está indo no bar ali e você não pode tomar né? Você está indo no bar, você está se descuidando, e aí ela começa a ser controladora nesse sentido, de não deixar ele dar uma saidinha ali, de não deixar ele ir conversar com um amigo, ou fazer um esporte em algum lugar. Ela começa a ficar muito controladora. E aí começam as discussões, né, em que ele se sente também invadido, né? Ele não pode sair, mas, ao mesmo tempo, o espaço dele não é na casa, a mulher se sente invadida, então ele se torna uma figura estranha dentro da casa. Isso até, inclusive, explica um pouco as estatísticas, infelizmente, muito tristes, de aumento também dos divórcios nesse período de pandemia, porque as pessoas estão convivendo e falam-se até, alguns dizem, agora que eu conheci meu esposo, agora que eu conheci minha mulher, porque não tinham o hábito de ficar tanto tempo junto. E ficar tanto tempo junto, de fato, é muito desafiador, né, Renato? Sim, esse excesso de convivência, né, onde mudou a rotina tanto do homem como da mulher. Esse homem, ele já não sai mais de casa, ele já não veste o seu uniforme, não põe o seu crachá. Isso, de alguma forma, acaba atrapalhando o sentido de propósito desse homem. Ele acaba entrando, de alguma forma, em crise, se deprimindo, porque ele está em casa. Então, essa mudança de rotina, ela acaba alterando o ambiente familiar. E as pessoas que ocupam esse ambiente familiar são responsáveis por eles.
as pessoas, o marido, a esposa, aqueles que compõem esse ambiente familiar são responsáveis por eles, né? É um ambiente familiar de diálogo, é um ambiente familiar de gritos, é um ambiente familiar de desrespeito. Então, é importante chamar a reeducação, né? E eu volto aqui até uma questão que a doutora Gabriela estava falando sobre a importância de reeducar e para prevenir, né? Porque a Lei Maria da Penha, ela é fantástica, ela tem o seu lugar. Se não fosse essa lei, nós não estaríamos dando voz a esse sofrimento. Eu tive uma experiência numa região metropolitana aqui de Curitiba, onde eu pude criar um grupo de apoio, chamado Grupo de Apoio Homem de Paz, que trabalha com a reeducação desses autores de violência doméstica apenados pela Lei Maria da Penha. Então, o juiz emitia a sentença e, junto com a sentença, esse homem ele era encaminhado a esse grupo. No primeiro grupo, ou no primeiro dia do grupo, obviamente, eles não estavam ali sorrindo para mim, né? Sim. No primeiro grupo, no primeiro dia, obviamente, existia muita resistência, mas com o passar do tempo, foi muito comum observar que muitas vezes eles não faziam ideia de como tratar uma mulher. Eles não faziam ideia de que esse jeito de ser homem era um jeito distorcido, né? Então, era interessante. E nesse grupo de apoio, nós ensinávamos ali sobre a Lei Maria da Penha, ensinávamos sobre o que é hombridade, a valorização da mulher, ensinávamos sobre o ciclo da violência. E como a doutora bem disse, a conscientização desses homens era muito grande. Eles realmente, então o que eu tenho feito a vida inteira está errado e eu preciso alcançar essa mudança, né? Então, essa reeducação ela é muito importante, porque senão a Lei Maria da Penha vem e gera a punição, ele cumpre essa punição, deixa a companheira e arruma outra e inicia todo um ciclo de violência novamente. Zeros, quais são as justificativas? Eu tenho curiosidade para tentar entender o que se passa na cabeça desses homens, o que eles dizem, por que fizeram isso. Eles se arrependem ou não? Porque eu já ouvi assim, ela mereceu, ela me provocou. Eu já ouvi coisas assim, né? Mas eu não sei se de fato é isso que está no coração dessas pessoas. Num primeiro momento, esse homem ele não tem essa consciência de que o que ele fez foi um crime. Ele não tem essa consciência da necessidade de gerar o respeito e o valor a essa mulher, né? Então, muitas vezes ele diz, não, ela me provocou, não, eu só me defendi, não, ela mereceu, não, ela me desrespeitou. Então, são diversos discursos que, num primeiro momento, retira esse homem desse lugar de responsabilidade. Porque essa má construção da masculinidade retira o homem do lugar da sua responsabilidade. O que é ser um provedor? O que é ser um provedor? Será que é só você ali dar um dinheiro, um mantimento no final do mês? Ou ser um provedor é aquele que vai gerar segurança, carinho, amor, proteção? E esses homens, autores de violência doméstica, o que eu posso afirmar é que eles são totalmente desprovidos desse senso de responsabilidade quanto ao respeito, ao cuidado com o sexo oposto, que é a mulher, né? Isso fica claro na justiça também? Sim, fica muito claro. Nós vemos inúmeras justificativas, né, por parte dos autores de violência, seja porque a maioria é porque ela realmente o desrespeitou, porque ela descumpriu alguma regra, e realmente nós vemos uma dificuldade do homem de se conscientizar, né? É por isso que esses grupos de reflexão são fundamentais, como o Dr. Renato bem colocou. Se apenas a pena, né, fica limitada, se a responsabilização fica limitada à pena, ele vai certamente reproduzir esse comportamento em outros relacionamentos.
Eu queria até que você contasse para nós, porque pode ser que tenha alguém nos ouvindo e pensar assim, ah, não, eu vou lá, vou denunciar, depois a minha situação fica pior ainda. Não, porque é fato, né? Agora é que eu vou correr risco de verdade. O que a gente pode dizer aqui para orientar essas mulheres? Que tipo de suporte, de apoio o poder público oferece para que essa mulher tenha segurança também em buscar o auxílio da justiça? Sim. A lei ela previu a criação de juizados especializados de violência doméstica, delegacias especializadas e também de um atendimento especializado no âmbito do Estado e do município. Então, hoje, a mulher que sofre violência, primeiro socorro seria, de fato, a delegacia, né? Ela deve se socorrer, então, quando a situação está em flagrância, ela está sofrendo aquela violência, está na iminência até de morte, ela deve ligar à Polícia Militar, deve acionar a Polícia Militar, e esse homem pode ser detido em flagrante, conduzido à delegacia. Ela será conduzida à delegacia e lá ela pode, então, pedir medidas protetivas de urgência. Essa é uma ferramenta muito importante que a Lei Maria da Penha trouxe para a proteção da mulher. Então, ela pode requerer essas medidas. A exemplo, por exemplo, temos lá o afastamento do companheiro do lar, né? Essa é uma das medidas. Ela, então, requerendo essa medida, ela esclarecendo que pode ser numa situação de flagrância, o homem é preso, é afastado, e ela, ao mesmo tempo, pede essa medida para que, eventualmente, se ele vier a ser solto, ele não volte para casa. Mas pode ser também numa situação de violência psicológica, como nós já falamos aqui, ela está sofrendo essa violência, está sofrendo ameaças, por exemplo, e ela pode se dirigir, então, à delegacia com esse homem dentro de casa e requerer essa medida protetiva de afastamento, né? E aí, então, esse homem vai, se o juiz analisar que é o caso, vai determinar o afastamento dele, vai determinar, por exemplo, que ele não se comunique com ela, né, seja por Facebook, por Instagram ou WhatsApp, pode determinar outras medidas para sua proteção. Existe aqui em Curitiba uma ferramenta, um equipamento valiosíssimo, que é a Casa da Mulher Brasileira. A Casa da Mulher Brasileira contempla vários serviços, né? Desde a delegacia especializada, juizado, a Defensoria Pública, o Ministério Público, a Polícia Militar está lá também, e o Serviço Municipal de Atendimento à Mulher. E, então, é um equipamento valiosíssimo, a mulher pode, muitas vezes, ir até esse local, até para tirar dúvidas, não necessariamente para fazer essa denúncia, mas também poderá fazer a denúncia se assim interessar. Em casos, nós vemos mais graves, e aqui eu vou abrir um parênteses, essa lei ela se aplica não só aos homens, mas as vítimas são sempre mulheres, mas quem pode praticar a violência doméstica e familiar é também a mulher. Nós vemos casos de filhas violentando as suas mães, principalmente filhas submetidas ao uso de drogas, né? Nós tivemos um caso grave em que nós tivemos até que conceder o botão do pânico. O botão do pânico é um dispositivo eletrônico que anda com essa mulher e ele é gerido, é operado pela Guarda Municipal. A Guarda Municipal, são 12 guardas municipais que compõem a Patrulha Maria da Penha. Essa patrulha vai fazer a fiscalização das medidas protetivas e vai dar um suporte para essas mulheres que já têm medidas protetivas. E tivemos um caso bem delicado de uma filha que já estava num alto nível de comprometimento, né, de uso abusivo de drogas, e me marcou muito essa situação, porque ela falou numa audiência para mim, ela falou: doutora, foi a melhor coisa ter sido presa, porque eu já estava tomando gasolina em posto, né, já estava ingerindo, já estava chegando em níveis graves e eu ia matar minha mãe. Então, como a pastora Adri até conversou comigo, pediu para eu esclarecer essa questão de quais são as hipóteses de incidência, né? Então, a primeira é no ambiente doméstico, né, por companheiros, ou até mesmo a empregada doméstica, que convive com aquela família, ela pode ser vítima de violência doméstica. Tá? Não precisa ter exatamente uma ligação de parentesco. Que situações? Vamos explicar para as pessoas. Por exemplo, aquela empregada que é violentada pelo seu patrão ou Sim. é humilhada. Xingada, por exemplo, xingada. Ela também pode ser vítima de violência doméstica. Então, a primeira hipótese é no âmbito
de uma residência, de um ambiente doméstico. A segunda hipótese é entre parentes. Então, por exemplo, os avós, cunhados, tios, tias, né? Quando há uma relação de parentesco e que não necessariamente residam no mesmo local. Nós já vimos vários casos de tios, né? Enfim, de outros, que há outros laços de parentesco, não necessariamente os companheiros ou maridos. E a terceira hipótese é em relação a fruto de uma relação de afeto, né? Que seriam os maridos, companheiros e namorados também. Ou ex-maridos, ex-companheiros e ex-namorados. Então, a lei ela incide nessas 3 hipóteses. Então, você, mulher que tem uma situação de violência e que não... O que eu sempre digo, Mira, é as mulheres não podem menosprezar o risco, né? Não podem menosprezar o risco. Quando você falava, eu me lembrei Né? exatamente disso, de casos que nós tivemos no Brasil, de pessoas que perderam a vida, chegaram a denunciar. A gente tem o caso do goleiro Bruno, por exemplo, né, que me ocorre aqui agora, mulheres que chegaram a denunciar e depois acabaram perdendo a vida. Sim, perderam a vida. Mulheres que às vezes não se deram conta de que estavam sendo submetidas à violência. Nós temos alguns casos de mulheres que pediram medidas protetivas, outros que não pediram, né? Infelizmente, o Estado não consegue fazer a proteção integral das mulheres, né? Mas é importante, é um instrumento de inibição da violência, buscar denunciar. Isso é muito importante. Me parece, pastora Adri, que muitas pessoas, às vezes, têm esse... Porque, na verdade, causa muita dor mesmo. Não tenho coragem de ir de cara na polícia, fazer uma denúncia, ir à delegacia, não posso expor minha família. Talvez muitas pessoas pensam isso. Mas eu gostaria que você falasse aqui agora que, nesse caso, o gabinete do pastor é a porta de entrada. O que dizer para essas pessoas que não têm coragem de abrir e, às vezes, estão lá sofrendo caladas? Eu acho que tem 2 coisas, né, que às vezes dentro dessa mulher impede ela de chegar a alguém. É a vergonha e o medo. É o medo que paralisa mesmo essa mulher, que ela realmente não tem coragem, porque ela não vai saber o que pode acontecer depois. E ela precisa tomar coragem, né? Nós aqui como igreja, eu quero dizer, a gente está aqui para ajudar. A gente está aqui para apoiar naquilo que depender da gente, que a gente puder ajudar, aconselhar. Mas uma das coisas que a gente precisa entender, e vocês vão concordar comigo, eu não posso ir fazer a denúncia por essa mulher. Existem coisas que são compartilhadas conosco dentro do gabinete pastoral que não está no poder das nossas mãos de trazer a mudança para essa mulher. Né? A gente pode orientar, a gente pode aconselhar, a gente pode ser apoio, suporte, a gente pode direcionar ela, né, a quais órgãos ela precisa procurar, que número que ela precisa procurar para que realmente faça essa denúncia, mas não está no nosso poder como igreja, né, a mudança e a transformação que essa mulher precisa. Ela precisa ser a protagonista da história dela. Então, se for preciso, quando eu receber essa mulher, Mira, dentro do meu gabinete, né, vamos ouvir a história dela, vamos fazer ela entender que ela perdeu o amor próprio. São tantos casos assim de pessoas, Mira, que a gente recebe dentro do gabinete, de mulheres tão bem-sucedidas, mulheres tão inteligentes, que você olha e fala assim, você perdeu o amor próprio. Essa mulher, você pergunta para ela, quais são os seus sonhos e planos? Ela não tem. Ela não tem mais a questão do senso de valor dela, ela não sabe quem ela é. Então, nosso papel como igreja é tentar resgatar essa identidade dela, para que daí realmente ela possa ter realmente a coragem, né, de ser a protagonista da história dela. Então, assim, não tenha vergonha de pedir ajuda. Nós, como pastores, já escutamos tantas histórias, já nos deparamos com tantas coisas. Eu creio que assim como, né, os próprios psicólogos que estão aqui entre nós, mas tenha coragem de pedir ajuda. Não tenha medo. Quando a preocupação delas são os filhos, eu não quero que meus filhos percam a convivência com o pai, precisa do pai. Aliás, é um bom pai, porque o fato de ser um marido agressor não quer dizer que vai ser um péssimo pai. O que dizer nesse caso?
É difícil, Mira, porque eu acho que ela pensa que ele é o bom pai. Só que se esse homem ele agride ela com palavras, ele exerce a violência psicológica, a violência moral, eu acho que sabe aquela historinha que a gente falou da questão de ela faz de conta que não está acontecendo com ela? Mas a verdade é que, quando a gente pega histórias de casos onde há violência doméstica, 80% dos filhos são prejudicados dentro do ambiente deste. Isso quer dizer que talvez o agressor lá na frente vai ser esse filho dela. Então, às vezes, o medo de não sair desse ambiente, mas eu acho que nós que somos cristãos, né, o primeiro realmente combustível para a gente querer buscar ajuda Deus pode fazer algo, não somente na oração, mas assim, Ele pode querer buscar ajuda. Nós já tivemos casos aqui que realmente é aquilo que o Renato falou, né? O homem mistura muito, ele não sabe o que é hombridade. E quando realmente ele se depara que realmente ele está fazendo tudo errado, não, eu quero buscar ajuda. Então, assim, essa mulher, às vezes, ela se ilude. Eu acho que essa é a palavra. Que não, realmente ele é um bom pai, ele é um bom provedor. Mas, assim, um dia a conta vai chegar na vida desses filhos. Porque, com certeza, ele tem alguns impulsos do temperamento dele, o grito, né, a forma de ele se colocar, e tudo aquilo os nossos filhos aprendem com o nosso exemplo. Teve um caso que a gente lidou aqui, que foi muito incrível, um casal que tinha recém acabado de casar, e de repente a gente sabe da notícia que ele exerce a violência física contra ela. E, meu Deus, mas como assim? Eles acabaram de se casar. Como assim? E daí, quando você vai puxar a história, esse homem, Mira, ele veio dentro de um ambiente onde ele viu isso acontecer. Então, assim, um dia a conta chega. Então, ele vendo isso acontecer dentro do ambiente da onde ele veio, ele reproduziu isso no casamento dele. Então, assim, é difícil, eu sei porque eu sou mãe, e a gente não imagina a possibilidade de criar os nossos filhos sozinhos. Mas se você está correndo risco de vida, é muito melhor o seu filho ter uma mãe viva que vai lutar e batalhar para criar os filhos do que uma mãe, né, que não vai mais estar presente na vida deles. Eu gostaria até de complementar. Existe um estudo que diz que a mulher... um dos principais motivos que a levam a permanecer nesse ciclo de violência é justamente a intenção de proteger os filhos, né? Então, há um estudo recente que mostra que essa mulher rompe definitivamente com o ciclo depois de 9, 10 anos, quando ela tem filhos, né? E justamente a primeira motivação é preservar os filhos. Ela acha que não vai dar conta emocionalmente de cuidar desses filhos sozinha, ou porque também precisa da ajuda financeira, ou porque esse homem já ameaçou de tirar a guarda, já disse que não vai dar pensão. E também, lá na frente, o que se vê, paradoxalmente, depois desses 9, 10 anos, o que a motiva a romper é justamente porque essa violência ou começa a atingir diretamente os filhos, ou porque ela não quer mais que esses filhos sejam submetidos a esse ambiente tóxico e abusivo, né? E nós vemos, infelizmente, o doutor Renato já falou, pastora, que as crianças sofrem consequências gravíssimas, sequelas emocionais muito grandes. E é justamente por crescerem nesse ambiente que vão naturalmente reproduzir essa violência. Então, muitas vezes, essa mulher, no intuito de poupar os filhos, na verdade, está os submetendo a um processo, a uma violência indireta, né? E está gerando filhos que normalmente terão sequelas, né? Podem ter, não determinante, mas podem reproduzir essa violência no futuro e podem ter problemas nos seus próprios relacionamentos. É por isso que a mulher tem que realmente rever essa motivação em relação aos filhos. É claro que a pastora Adri aqui já falou dos cuidados, da possibilidade de uma restauração familiar, e eu falo isso muito na justiça, que nós torcemos pela restituição familiar, mas que essa restituição ela tem que ser permeada de um investimento pessoal do homem, e também da mulher, muitas vezes, né? Se não houver o desejo do homem de ser submetido a uma mudança de pensamento, né, e não há um arrependimento genuíno, é muito difícil haver mudanças. E essa mulher, o quanto antes ela se
vislumbrar isso. Quanto antes ela puder romper, né? Vendo que o homem não avança, que não busca ajuda, o quanto antes ela puder romper, menos sequelas ela vai trazer para elas e para os filhos, para ela e para os próprios filhos. Um aspecto que me ocorre agora, sem querer romantizar, mas o fato da mulher estar casada com um homem violento não quer dizer também que ela não goste desse homem. Porque muitas vezes tem esse aspecto do amor, eu amo esse homem, eu não consigo ficar sem ele, eu não consigo viver sem esse homem. Será que isso, de fato, é um amor, é uma dependência, está ligado à falta de autoestima da própria mulher? O que a gente pode explicar para ela tentar entender até que ponto, de fato, ela gosta dessa pessoa e quer permanecer? É interessante falar sobre isso, porque o homem agressivo, inicialmente, ele é muito sedutor. Ele traz presentes, ele agrada, ele é gentil, ele é doce, ele demonstra toda uma situação para tentar convencer essa mulher que ela fique com ele. E a partir do momento em que ele trouxe a ela todo esse conto de fadas, né, ela se apaixona por esse homem e ela realmente casa com esse homem, e aí ele começa a mostrar quem ele é. Né, desenvolvendo esse processo de sujeição que a gente fala, em que as vontades deles vai sendo imposta e vai fazendo com que essa mulher venha a perder a autoestima, venha com que ela se sinta sem confiança, que ela se sinta uma mulher incapaz, e ela chega a um momento mesmo que ela se sente incapaz de tomar qualquer decisão, e ela se torna refém. É interessante assim verificar que às vezes as pessoas que ajudam, eles querem que a mulher saia dessa situação, eles querem que a mulher seja firme, que ela consiga de alguma forma, que ela enxergue isso. Mas um determinado momento do relacionamento, ela não consegue mais sair daquilo, porque no momento em que ele passa da violência psicológica, violência moral, ele já destruiu muitas coisas em casa, ele já humilhou e também bateu nos filhos. Chega um momento em que ele bate nela e ele se arrepende. E ele pede perdão, ele chora, ele promete todas aquelas coisas que ele já fez. Ela se sente novamente compelida, né, a voltar, a dizer, nossa, esse é o verdadeiro homem a quem eu casei. Então ela perdoa, e aí eles vivem uma lua de mel, né, esse ciclo da violência, que a gente chama de lua de mel. E aí volta novamente ao ciclo da violência. Né, e muitos... Grave isso, gente. É muito grave. Continua, não, é muito importante as pessoas irem percebendo, né? Se Deus quiser, a maioria que está nos ouvindo está longe disso, mas você pode conhecer alguém e também alertar, né, pastorada, para buscar ajuda. E é interessante porque às vezes a gente olha para essa mulher e a gente quer que ela tome uma atitude, né? E muitas vezes essa mulher ela é muito reativa ao meio em que ela vive. Então ela se depara muitas vezes com reação de pena, reação de aborrecimento porque ela não toma uma atitude, reação de incriminação, muitas vezes de rejeição à forma como ela está encarando essa situação. E todas essas atitudes negativas, na realidade, elas reforçam a mulher dessa incapacidade que ela tem de denunciar os fatos. E ela se torna cada dia mais refém dessa situação. E a gente vê que, hoje em dia, existem muitas, né, as campanhas maciçamente nas redes sociais, falando sobre isso, as farmácias, várias empresas tendo, assim, vamos dizer assim, tipo de comportamento em que a mulher demonstre, né, nas redes online a violência desse companheiro. E hoje a gente pode até dizer, de alguma maneira, que briga de mulher já não é mais um assunto privado, né? Mas a gente tem que prestar atenção e até
buscar um comportamento um pouquinho mais perspicaz em relação às pessoas que a gente convive, quando a mulher começa a demonstrar uma depressão, uma apatia, introspecção, ela começa a se sentir nervosa ou ansiosa perto do marido, o marido responde por ela, não deixa ela tomar atitudes, resolve por ela, já foi falado assim em relação à roupa, à aparência, decide o que ela deve ou não fazer. Então, ela se torna, na realidade, com muito medo, né, desse homem que está tomando atitude por ela e que faz com que ela se sinta mesmo refém. E a pastora Adriana falou muito bem que o que acontece? Esse homem afasta essa mulher da família, ela se sente isolada dos amigos, das pessoas que vão ajudá-la a reagir contra essa situação. E aí ela fica tomada por essa sensação de impotência, em que eu não consigo, eu não tenho ninguém para me ajudar. As pessoas às quais ela poderia, essa rede de apoio, ela não tem mais. E aí ele fica realmente agindo assim, dessa forma. E eu gostaria até de falar assim, mais um pouquinho sobre a questão do papel do médico, né? Porque muitas vezes a mulher ela passa por uma apatia, uma ansiedade, ou até uma depressão, às vezes até com um estresse pós-traumático, e muitas vezes esses antidepressivos acabam fazendo com que a mulher uma certa iludida de que ela está bem e não encara toda a situação da gravidade que deveria, né? Então, a importância de fazer uma avaliação adequada em relação a essa situação que ela está vivendo, não dando um remédio, um paliativo, para que ela fique anestesiada e continue nessa relação aceitando que está bom assim, né? Renato, nós estamos já caminhando, gente, faltam 9 minutos para o encerramento desse Alcance Mais. Eu ficaria aqui mais um tempão ajudando, né, as mulheres, ajudando os homens também, porque nesse nosso papo aqui é bom deixar claro que os homens não são vilões, muito pelo contrário, né? O importante é que eles ocupem o lugar de fato que é deles, que é um lugar fundamental. Aliás, me lembro agora, pastora Adri, de um evento que eu estive recentemente em outra igreja, e os homens fizeram fila, chorando. E eu fiquei até constrangida para virem perguntar, se aconselhar. E antes mesmo desse evento, o líder me comentou, Mira, eu tenho recebido homens um atrás do outro, chorando, fragilizados, angustiados com toda essa situação da Covid-19, da pressão, do desemprego. Então, aqui não é trazer a figura masculina como um vilão, mas é lembrar que, né, que os dois, o importante é que os dois, cada um ocupe o seu papel, os dois são importantes, os dois são dignos de respeito. Enfim, não sou eu que tenho que ficar falando, mas eu gostaria que o senhor, a gente caminhando agora para as nossas palavras finais, falasse isso um pouco, Renato, né, do resgate, de quem é esse homem, sabe? A importância dele também nessa casa, porque uma família sem o pai não é a família completa, e não é isso que a gente deseja, né? Sim. Em se tratando da violência doméstica, realmente nós não queremos endemonizar a figura do homem, mas pelo contrário, nós queremos mostrar para ele que ele é a solução. Ele é a solução da diminuição da violência, ele é a solução no sentido do respeito, da valorização, da validação da mulher. E esse homem, ele precisa se inteirar do seu papel e da sua função, não vivendo um estilo de vida que ele aprendeu lá atrás e que só vai repetir uma história que é de sofrimento. Mas ele precisa buscar se reinventar, se atualizar, ele precisa buscar entender o papel e a função dele como homem, seja marido, um pai, o que se espera desse homem dentro desses papéis, do pai, do marido? O que se espera de um homem? É que ele seja um autoritário? É que ele seja um agressor? Então eu quero desafiar, né, os homens, que eles busquem se atualizar na melhor versão deles mesmos. Que você não venha viver uma versão
desatualizada, antiga, que não funciona mais, que dá muito problema, né? A gente, infelizmente, hoje, nos consultórios, recebemos muitos homens, muitas vezes assim, estacionados em uma fase do desenvolvimento da sua maturidade, na adolescência. Homens de 40, de 30 anos vivendo a sua adolescência. Então, a maior fala que eu posso lançar aqui sobre a vida desse homem, se resolva enquanto homem, se resolva enquanto indivíduo, né? Porque um homem mal resolvido dá muito problema. Um homem mal resolvido dá muito prejuízo, né? E a violência doméstica, ela é uma consequência de um homem mal resolvido. Doutora Gabriela. A palavra final que eu deixaria para as mulheres é: não silencie. O silêncio é a maior arma em favor do autor da violência. Hoje existem vários equipamentos à disposição da mulher. A igreja exerce um papel social relevantíssimo, né? Existem aí vários órgãos públicos. A mulher não pode ficar calada, ela precisa, se ela não quer denunciar, muitas não querem denunciar, só querem dar um susto, né? Então, muitas, só que é necessário abrir-se, falar da sua história, para que pessoas especializadas possam mapear a sua situação, para saber se você está numa situação de risco, de fato, porque existem vários perfis de autores de violência, desde o psicopata, não é, doutor Renato, nós não podemos negar isso, mas sabemos que a maioria são homens de família, que vêm de um lar disfuncional, mas é importante que a mulher não se cale, que ela traga à tona, que ela converse sobre esse assunto, que ela busque pessoas da sua confiança para começar a mapear a sua história, porque há solução, há uma saída sim. Sem que ela seja exposta, não é? Sem que ela seja exposta num primeiro momento, mas ela deve sim, se precisar, Mira, numa última análise, se a situação dela for reconhecida como uma situação de risco extremo, talvez tenha que passar por infelizmente, uma denúncia, um processo, mas ela pode ter certeza de que ela vai ser acolhida no judiciário, com muita cautela. Todos os profissionais hoje, não é, Eliane, estão muito bem capacitados, a maioria está muito bem preparado para recebê-la. Eliane. A palavra que eu queria deixar é que hoje nunca se falou tanto em violência doméstica como ultimamente, né? Muitas campanhas, mas a violência é uma questão assim que a gente, na realidade, a gente não quer em nós, mas a gente precisa, ao mesmo tempo que a gente tem esse dualismo de querer ajudar, mas também a gente se sente um pouco acuado, muitas vezes pela própria dificuldade da mulher em se abrir para essa nova etapa. Então, de alguma maneira, a minha palavra é assim, que hoje a igreja está aqui dando um espaço, existem muitos, nós temos ideia de fazer um treinamento para pastores e líderes, para que também possam, objetivando, né, o enfrentamento dessa violência doméstica. Então, estamos empenhados nisso, né, e você, mulher, que quer e que precisa, e que está com dificuldade, que tem vergonha, que tem culpa, né, por esse relacionamento, aqui é o espaço. Você pode vir, se achegar, nós estamos abertos, disponíveis, e nós temos um coração realmente para recebê-la com todo cuidado, com todo carinho, ajudando também a você entender os tempos em que você está vivendo, né? Não culpando, não julgando, não deixando com que você se sinta desprotegida nessa situação toda. Você tem um grupo, tem uma rede a quem você pode se chegar e ser ajudada. Isso mesmo, uma rede de acolhimento e de amor, né, pastora Adri? Com certeza. A gente acredita, Mira, toda vez que, quando a gente pensou em trazer essa palestra, nós temos um projeto também que tem sido desenhado nos bastidores, né, que por conta de toda essa pandemia a gente não pôde, né, executar e trazer para a igreja, mas quando Deus trouxe isso no meu coração, eu tenho a fé para crer que Deus pode restaurar famílias, até famílias que vivem no ambiente de violência,
porque esse homem também é um refém da história dele, do ambiente de onde ele veio, né? E se ele quer mudança, se ele quer transformação, né, nós como igreja estamos aqui para apoiá-lo. E eu quero dizer para você que está nos assistindo, se você vive num ambiente desse, né, você, mulher, às vezes não é a única refém dessa história, o seu marido também é refém dessa história, porque o ambiente de onde ele veio realmente proporcionou tudo isso. Mas a gente acredita que o Senhor Jesus tem o poder para tirar vocês do cativeiro, se realmente Ele tiver realmente a ciência de que Ele precisa buscar ajuda. Nós, como igreja, estamos aqui para ajudar essa família, e realmente a gente crê que Jesus pode escrever uma linda história a partir daí. Não há impossível, né, pastor Adri? Como eu falei, né, o maior desejo do coração de Deus é salvar sua família. Eu tenho certeza disso. Muito obrigada pela participação de vocês. Foi uma alegria enorme participar desse Alcance Mais. E até o próximo, então. Até o próximo Alcance Mais.